Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. Irmã Maraque Finger Martins. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês nesse último dia do ano, onde nós estamos já praticamente nos despedindo desse ano e adentrando a um outro ano, um novo ano, um ano que pode ser um ano de grandes expectativas, pode ser um ano de grandes batalhas e grandes lutas também. Queridos e amados irmãos, nós queremos agradecer do fundo do nosso coração a todas as pessoas, Maraike, que contribuíram com o nosso ministério, que contribuíram com o trabalho do canal Bíblia em Foco todo este ano. Sim. Pessoas que têm contribuído desde o começo do canal até o presente momento. Sei que nós estamos passando por grandes dificuldades e adversidades com o canal Bíblia em Foco, mas é um canal levantado por Deus, que tem um compromisso com a palavra do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, a todos vocês que contribuíram conosco, que não nos abandonaram, que não nos deixaram. Que Deus possa levantar muitos contribuintes para o nosso trabalho, que Deus possa dar condições àqueles que um dia contribuíram, voltar a contribuir. E agradecemos a Deus por aquelas pessoas fiéis ao Senhor, que foram fiel, não querendo dizer que os demais não foram fiel, mas fidelidade em contribuição, só Deus conhece o coração de cada um. Mas agradecer a Deus aquelas pessoas que não nos abandonaram até o presente momento. Tá certo, meus irmãos? Eu tinha que falar isso, vocês têm nos ajudado o ano todo, vocês têm olhado para o ministério do pastor Levi, vocês têm visto com olhos bons, com olhos espirituais. Vocês entenderam que é um ministério de 30 anos, de alguém que se dedicou a vida toda para o Evangelho e que hoje está dedicando a vida ao canal Bíblia em Foco no Evangelho. Vocês tiveram a visão de enxergar o meu ministério. Uma pessoa que dedicou toda a vida ao Evangelho, que hoje não tem uma aposentadoria secular, né? Então vocês que ajudam, certamente serão recompensados por Deus, porque vocês estão ajudando um trabalho de uma pessoa certa, de uma pessoa que não simplesmente tem um canal na internet para ganhar dinheiro, ou para falar mentira, ou para fazer média, ou para tretar, ou para brigar, mas alguém que tem uma história no Evangelho, que deu a sua vida ao Evangelho. Tá certo? Então, a nossa gratidão a Deus, né, Maraque? Sim. Por essas pessoas que têm sido fiel ao nosso trabalho. Tem aqueles também que têm intercedido por nós, que têm orado por nós, né? E vai o nosso agradecimento e que o próximo ano, o ano que se inicia, seja um ano de muitas vitórias e muitas conquistas para o seu lar, para a sua família. Enfim, que você consiga conquistar neste ano, no ano que se aproxima, aquilo que você não conseguiu conquistar no ano que está passando, né? Mas falando nisso, eu tenho algumas ressalvas sobre isso. Eu tinha falado contigo em off que eu ia comentar no vídeo do canal e nós vamos comentar. Foi um ano 2023, foi um ano de muita luta para nós aqui, né? Foi um ano de extremas lutas, de grandes dificuldades, guerras no mundo espiritual. O canal foi processado pela primeira vez em 2023. O canal tem 10 anos de existência, passando dificuldades terríveis no campo aí de atuação, pessoas famosas, pessoas conhecidas no Evangelho, como vários da família Miranda, vários da Assembleia de Deus, que ligaram, conversaram, se sentiram ameaçados e tudo, mas não processaram o canal. Mas esse ano o canal veio a ser processado aí, intimado, né, para remover vídeos e um monte de coisa da natureza, coisa que não tinha acontecido. E a gente teve várias visões de Deus, o diabo lutando contra nós, tentando nos destruir no mundo espiritual, e visões e sonhos, e Deus falando conosco, nos mostrando a fúria do diabo contra o nosso trabalho, contra o canal, contra a minha família, minha esposa, minha vida, meu casamento, nesse ano de 2023. Mas nós vamos sempre confiando e crendo naquele que é maior, né? Aquele que é maior que as lutas, que as dificuldades, que o mundo, aquele que está em nós. E eu não vou aqui prometer nada para ano de 2024, como as igrejas fazem, como os canais mentirosos fazem no YouTube, quando as pessoas se aproveitam da boa índole das pessoas e ficam enganando, mentindo, profetando, revelando. Esses dias agora é o tempo certo para alguém vir com um monte de mentiras, profecias, revelações,
profetizar sobre o ano de 2024, que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter catástrofe, vai ter... Enfim, meus irmãos, a vida segue, os cumprimentos bíblicos seguem, ninguém pode ir além daquilo que está projetado e escrito por Deus para acontecer, então não deixe que ninguém te engane. O meu conselho para 2024 para você é o seguinte: não deixe que ninguém te engane, não deixe que ninguém roube de você aquilo que você um dia recebeu, não deixe que ninguém sorrateiramente venha com astúcia do engano e da malícia tirar do teu coração o evangelho que um dia tu recebeu, as verdades que um dia tu recebeu, o comprometimento que tu tens com Cristo. Não deixe que ninguém roube de você a essência do verdadeiro evangelho, que ninguém roube a tua salvação, que ninguém roube a tua esposa, teu esposo, tua família, que é o que nós temos de melhor na vida, é a nossa família e a nossa salvação. Chegamos aqui no final de 2003 lutando, mas ainda chegamos firmes e fiéis com Deus, com a nossa família. Então eu hoje, se tem uma gratidão que eu tenho para virar, passar de um ano para o outro, não diria virada, porque o crente não é desse tipo de coisa de virada, mas agradecer a Deus pelo ano que Ele nos deu graça, força para nós estar juntos, viver, terminando esse ano e concluindo esse ano com a nossa família, com a minha esposa, com os meus filhos. Isso é a maior alegria que eu tenho e que eu acho que você pode ter. Então não deixe que ninguém roube isso de você, não permita que o mundo roube isso de você. Nós vivemos dias difíceis, dias em que a maçonaria está tomando conta, o ocultismo está tomando conta, as seitas secretas, o diabo está destruindo a juventude está tendo caminhões, turbilhões de enxurrada de propostas do mundo, facilidades do mundo, e eles estão virando as costas para Deus. É grande o número de pessoas que estão virando as costas para Deus, estão apostatando da fé nessa última hora. Jovens, o diabo está atacando a juventude em massa, porque a juventude tem muito potencial, e o diabo está explorando isso, tirando as pessoas do evangelho, levando para o ocultismo, o satanismo. O diabo tem tomado conta das redes sociais, tem destruído vidas, famílias inteiras, jovens, rapazes, destruído a mentalidade deles, tirando tudo que eles têm de bom, que são verdadeiros parasitas no mundo espiritual, porque esses demônios que têm atuado, destruído a família. Bom, o que eu queria dizer? Ainda dizendo que é uma coisa boa, né? Que essas seitas ocultas também pregam o amor, pregam o bem. Exatamente. É um turbilhão de ideologias, de filosofias, de doutrinas diabólicas que o diabo astutamente infiltra na cabeça das pessoas. As pessoas estão aceitando muito a prática do ecumenismo, estão aceitando muitas heresias, as falsas doutrinas, e estão esquecendo do verdadeiro evangelho. As igrejas verdadeiras, elas não combatem mais não isso, combatem mais o mundo, nem o pecado, não falam mais a verdadeira mensagem, se tornou algo antipático, ultrapassado pregar o verdadeiro evangelho. Os próprios cristãos de hoje são cristãos doentes que aceitaram a obra de engano, que preferem ter igrejas que os enganem, pastores que os enganem, do que ter um verdadeiro pastor e pertencer a uma igreja verdadeira. Então, o que eu quero dizer para vocês? O meu assunto de hoje é bem curto, eu vou mais tecer considerações, agradecer a Deus pela existência do canal, pela existência da vida de vocês, da família de vocês, e agradecer a todos vocês que um dia contribuíram comigo, que pararam, vocês que contribuem, vocês que vão ainda contribuir, que para vocês conhecerem o verdadeiro pastor Levi, a sua família, a sua esposa, o verdadeiro trabalho do canal, sem máscara, sem engodo, sem enrolação, sempre comprometido com a verdadeira palavra. Pode parar todo mundo de contribuir, mas o meu alvo eu não vou mudar para agradar alguém ou para ter contribuintes. Eu vou continuar falando do Evangelho de Jesus Cristo até o dia da minha partida. E doe quem doer. Eu não posso mudar o discurso para agradar alguém ou para galgar inscritos ou para levantar contribuintes. As pessoas que contribuem vão ter que contribuir por amor à verdade da palavra. Não sou melhor que ninguém, mas não abro mão dos meus princípios, dos meus valores. E queria deixar ter sido uma ideia bem clara, sem esquecimento, sobre as promessas de fim de ano. Eu quero dizer para você que está numa igreja pagã, uma igreja que tem cultos e práticas de heresia, eu quero te dizer para você que você não precisa acreditar numa campanha de projeto de vida para 2024, que eles usam esse tempo agora para enganar as pessoas. Você não precisa acreditar em sorte para o ano 2024, você não precisa usar camisa branca, nem paletó branco, nem cueca branca, nem sapato branco, não precisa comer lentilha com carne de porco ou com porco que fuça para frente, você não precisa nada dessas práticas aí
que são práticas pagãs e mundanas. E isso adentrou a igreja evangélica. Sim. Então você não precisa de projeto de vida. A tua vida tem que estar, ela deve e tem de estar nas mãos de Deus, não só hoje, não só amanhã, não só 2024. A vida que você palmilhar nessa terra, você tem que estar na presença de Deus. Então não existe projeto de vida, porque Deus já projetou a vida daqueles que estão nas suas mãos. Entende, Mara, o que eu quero dizer? Você não tem que pegar um carnê, uma pasta, um projeto de vida. Você não tem que projetar o que você vai fazer em janeiro, fevereiro, março do ano 2024, escrever ali uma carta, o que tu precisa mudar, o que tu vai mudar nesse próximo forma ano alguma. que está entrando. Mas não é o que vai mudar, eles projetam muito o que eles querem, o que eles vão adquirir. E escuta o que eu vou dizer para vocês. Vocês não vão enriquecer em 2024. Vocês não vão galgar tudo que vocês pensam. Vocês não terão tudo que a igreja mentirosa promete para vocês ter. Vocês não vão viver de vento em popa e prosperidade em prosperidade, porque isso é uma mentira, é uma falácia. O meu conselho para vocês é que em 2024 vocês continuem guerreiros, lutadores, guerreiros ferrenhos na batalha espiritual, perseverantes, fervorosos no espírito, constantes naquilo que você acredita e crê, que vocês continuem trabalhando e sendo humildes, inteligentes, sábios e preservando o que Deus te deu. Assim você vai prosperar com toda certeza, você vai prosperar dentro daquilo que Deus já traçou para você. Então não acredite em conversa, não permita que as pessoas enganem vocês, que as igrejas enganem vocês, que os pastores enganem vocês. Pelo amor de Deus, não viva um evangelho pobre, miserável e fraco, de que tem que ter um toma lá e dá cá, em que tudo se compra e se vende. Sim. Não. Parece tantos profetas agora que surgiram nesse mês de dezembro, né, profetizando, falando do ano 2024, como que vai ser, o que vai acontecer. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que vai acontecer está projetado. Um dia após o outro. Um dia após o outro é o nosso conselho para vocês. Sim, debaixo da orientação de Deus. Sem perturbação, sem preocupação, sem andar atormentado, porque Jesus vai voltar ou está voltando. Jesus está voltando, você tem que estar preparado. Estamos nos dias finais, ele pode voltar pessoalmente retirando o meu fôlego de vida, como ele pode arrebatar a igreja no cumprimento certo da Bíblia, assim que se cumprir aí digamos que a chegada do anticristo, né, a construção, o término da construção do templo em Jerusalém, o acordo de paz ser assinado, vai se manifestar aí pela metade da 70ª semana de Daniel, um pouquinho mais, o arrebatamento da igreja, em meio à grande tribulação. Você entende? Então assim, nós temos que estar preparados. Sim. Preparados. Agora andar atormentado, esperando agnósticos, agoreiros, esse sincretismo, essa prática desse misticismo religioso, acreditando em tudo que alguém fala ou deixa de falar, não é para um crente verdadeiro mesmo. O crente verdadeiro, Paulo já ensinava nas cartas paulinas, não engole heresia. Não vive atribulado com nada, porque de tudo tem uma certeza, né? Vive firme em Cristo, esperando em Cristo e sabe que a hora que a trombeta de Deus ressoar, ele vai ser arrebatado para a glória de Deus. Então não viva perturbado e não pense que o ano de 2024 vai ser o que nunca foi para você, que você vai ter tudo, que isso é tudo conversa fiada. É mais um ano de batalha para os crentes espirituais, de lutas constantes e de vitória até o dia de Cristo. Então não acredite nessas facilidades, porque o Evangelho de Cristo não tem facilidades. Um evangelho com facilidades é um evangelho que é um evangelho não é o da cruz, é um evangelho mentiroso, maldito, que não tem a essência do sangue, nem do arrependimento, nem do perdão e nem de salvação, né? Então o meu tema de hoje é o termômetro espiritual para você procurar uma igreja para congregar, ou para você estar numa congregação. Sabe qual é o termômetro espiritual, Mike? É você procurar uma igreja que não tem campanhas e correntes. Mas não tem. Eu encerro o ano de 2023 com esse último tema, da última fala minha e da minha esposa para vocês, por amor à alma de vocês, por amor à salvação de vocês, porque nós somos pregadores de Cristo, e Cristo ressuscitado com comprometimento de salvação. Nós não estamos na internet, ou nós nunca pastoreamos uma igreja onde nós tínhamos interesse de ficar profetizando e revelando facilidade para as pessoas. Não me lembro de ter pastoreado uma igreja onde eu faltei com a verdade. Eu sempre tive comprometimento com a verdade da palavra de Deus. E não vai ser na internet que eu vou me corromper, né? Porque estou à distância de alguém. Porque a gente está à distância, mas na verdade nós não estamos, porque o Deus que está aí é o Deus que está aqui. E nós podemos estar distante
tiver que estar do outro. Por isso que esses pregadores, eles não têm vergonha nem caráter, porque é muito fácil de alguém me achar. Se um inscrito do canal quiser um dia vir me visitar, é fácil. Então não tem, ninguém se esconde de Deus, da presença de Deus, ou porque está atrás de uma tela de um celular. A vida de um cristão verdadeiro, ela não pode ser escondida. Ela tem que ser uma carta aberta, claro. Que nem Paulo dizia. Então né? não tenho, eu sou o que sou. Alguém pode quiser vir me ver, não tem problema, eu sou o que sou, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho nada a esconder. E também não sou mais santo que alguém e nem menos santo que alguém. Eu sou, somos cheios de falhas. Somos cheios de falhas, mas somos lutadores e guerreiros pela causa certa do Evangelho. Sim, a cada dia tentando ser mais perfeito. É o que Paulo diz, né? Então assim, meus irmãos, o termômetro espiritual para você achar uma congregação, para você estar congregando, é você olhar. Se tem campanhas de corrente, você pode fugir, porque é uma igreja que logra os seus membros e que trabalha em cima do vil metal. E uma igreja que inspira e que trabalha e que põe a sua confiança em cima do vil metal é uma igreja corrompida. Entende o que eu quero dizer? Então, se tem campanhas e correntes, porque o povo confunde campanha. Quando se encontra a palavra campanha escrita no Evangelho, nos Evangelhos, nas cartas, nunca foi cultos um atrás do outro para coletar ou para explorar alguém. Quando entra ali o nome, o título campanha, era alguns dias que eles faziam talvez orando. Então nem a campanha, nem no sentido de oração hoje, a palavra campanha poderia se encaixar, porque seria um conjunto de dias que alguém vai separar para orar. Então esse negócio de campanha, ela corrompe com a igreja. Correntes corrompe com a igreja. Por que eu digo para vocês que é o termômetro espiritual para você achar uma congregação? Toda igreja que trabalha com campanhas e correntes está corrompida no mundo espiritual. Você vai olhar, sabe quantos minutos eles dão para alguém pregar? 5. As igrejas que mais dão tempo para alguém pregar hoje é meia hora. Não existe mais mensagem nas igrejas, mas uma encheção de conversa fiada do começo ao fim. Por quê? Porque tem que ter o tempo para trabalhar a fé das pessoas para arrancar dinheiro do povo. Então, se a igreja tem campanhas e correntes, vocês devem fugir, porque corrente fala de elos, tá certo? E cada elo é um dia. E aí, fisga, e como é que eu vou dizer assim, como é que seria a palavra correta? Deixa a pessoa presa àquela corrente. A pessoa está presa àquela corrente. E eles vêm mentir, que se você não fizer toda aquela corrente, então a pessoa está presa àquilo ali, é um ritual. E termina aquelas, começa um outro, e a pessoa fica presa anos e anos dentro daquela igreja. Sim. E não aprende nunca a verdade do evangelho verdadeiro. E o cristão, ele não pode viver de rituais, né? De rituais. Isso são paganismos, são coisas do passado. Isso não tem nada a ver com a novidade de vida com o evangelho. O evangelho verdadeiro, você tem que estar na igreja para você cantar, ouvir a palavra, receber o sermão bem pregado, fazer as imposições de mão. Se Deus trabalhar através dos dons espirituais com alguém, tem que ser com ordem, com respeito. E o que passar disso aí é procedência maligna. E se Deus não fala, ninguém pode falar. Sabe por que está todo mundo falando hoje? Dentro das igrejas? Porque não é Deus que fala, é eles que estão falando. Sim. O povo simplesmente se engana e acha que é Deus, mas é eles que estão falando. Falar de si é fácil. A pessoa está usando o nome de Deus, mas está falando por si. E Deus nunca vai fazer porque eles estão falando por eles mesmos. Não é Deus que está falando, entende? Mas usam o nome de Deus em vão, né, e prometem coisas estupefatas no nome de Deus. Que nunca vão acontecer. Que nunca vai acontecer, Maraik. Entende? Profetizam, revelam. E isso tudo está dentro da campanha aí corrente. Porque num culto ordeiro jamais tu vai ver alguém profetizando pelas ventas ou revelando aleatoriamente pessoas ou em sequência. Sim, entendeu? Porque tem pessoa que, meu Deus, hoje eu vou para a igreja porque eu vou receber a minha bênção, vou buscar a minha bênção. Não, você tem que pensar assim, eu vou lá na igreja, eu quero ouvir uma palavra, porque eu tenho que me libertar me converter dos meus erros, eu tenho que a cada dia melhorar. A pessoa que nem tu falaste, a pessoa está em casa se arrumando, dizendo hoje eu vou buscar a minha bênção, né? E o pregador está no quarto se arrumando no hotel, dizendo e hoje eu vou enganar um monte de gente. Então se junta uma inocência de alguém ou um orgulho de alguém que não se converte, mas que quer estar só atrás de bênção, e a astúcia do outro, e aí vem o engano. Sim. Então se encaixa, as coisas se encontram. Então assim, vocês, mas pastor Levi, o que o senhor tem para dizer para mim para 2024? Eu tenho para dizer para você que em 2024 você não prometa nada que você não vai fazer.
Você não faça projeto de vida e não fique escrevendo em papel coisa que você nunca vai fazer. Não fale pelas ventas. É melhor calado, o silêncio é melhor do que a fala. Então, se você não tem condições de falar, de fazer, pelo menos não fale. Porque aí Deus vai ter misericórdia e vai te ajudar nas suas fraquezas. Mas você fica fazendo projeto de vida, falando que vai ser isso, vai ser aquilo. Você não tem que falar nada. O meu conselho é que você, no ano de 2024, seja mais submisso, mais humilde, mais crente ou cristão, como você preferir a palavra, e que você se doe mais para Deus. Mas não fale isso. Faça. Entende? Porque o que mais existe hoje na atualidade são cristãos rebeldes, desobedientes, insubmissos, detratores. Donos de si. Não obedece ninguém, não obedece pastor, não obedece marido, não obedece. Eu já falei que 1000 vezes, não quero estragar tua alegria do fim de ano, mas assim, ó, não obedece nada, não obedece a palavra. Então você quer ter um ano de 2024 bom desse jeito? Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você quer entrar fazendo um projeto de vida, você teve uma vida desobediente em 2023, quer entrar a mesma vida em 2024 e está cheio de projeto. Não tem projeto, meu irmão, sinto muito dizer. O projeto para 2024 seja mais submisso, mais humilde, sincero, grato a Deus, respeite as pessoas, respeite o Evangelho, respeite a Deus. Você vai se dar bem demais na vida, não precisa nem fazer projeto de nada. Deus vai dizer, puxa, e vai começar a te abençoar. Esse é o conselho de um verdadeiro pastor, o resto é conversa fiada. Sim. Se alguém não está falando assim, não está falando pela Bíblia. Então, esse era o nosso tema dessa fala. Se você quer ter um termômetro espiritual para escolher uma congregação, se liberte de campanhas e correntes. Não tem nada de bom em campanhas e correntes. Campanhas e correntes é o culto especial para o diabo deitar e rolar enganando as pessoas, usando pessoas que dizem que estão sendo usadas por Deus, mas na verdade estão mentindo. Cheio de engano, da malícia para enganar as pessoas, prometendo coisas que nunca vai acontecer, entregando curas que o ministério apostólico jamais entregaria, porque tinha um temor extraordinário, né? Entende? Entregando mistérios, benfeitorias, Sim. riquezas, que nunca vai acontecer, matando a fé de vocês. E até hoje o povo não entende o evangelho que Jesus veio anunciar. Não entende. Não entende. Porque não é nada disso que está se vendo na igreja. O evangelho que Jesus veio entregar é um evangelho simples, de amor, de perdão, de regeneração, de esperança, de renúncia, de milagres verdadeiros, de você conviver vendo muitos que às vezes recebem uma benção, mas de ver um ao teu lado que é fiel, que nem você, que não recebe e não pode questionar porque que o outro recebeu. O evangelho todo mundo recebe. O evangelho de Cristo, o evangelho da Igreja Apostólica é um evangelho puro, o evangelho sem mancha, sem mácula. Porque até quando Cristo palmitou a terra, né, nem todos foram curados. Não, nem... Né? E o povo ia atrás de Cristo, porque eles pensavam assim, meu Deus, se ele multiplicou os pães e os peixes, o que esse homem pode fazer por nós, gente? Não vai mais precisar trabalhar. O povo queria ele como tipo um apoio para... O povo que uns queriam ele como rei, outros queriam ele como um matador da fome deles, como um padeiro, outros queriam ele como qualquer artifício dessa natureza, mas comprometimento com a verdade era verdadeiramente só os 12 mesmo que eles escolheram. E outra coisa... E ele disse para muitos, vem e me segue. Mas eles não seguiram. Não. Né? Eles ficaram nos seus palácios, continuaram com as suas riquezas, porque acharam difícil seguir. Como os dias de hoje, os verdadeiros cristãos são poucos. A grande maioria estão aí montados na sua riqueza. E aprendo um pouco mais também, que nem todo mundo foi curado, né? Sim. Por exemplo, vamos para o personagem bíblico, o apóstolo Paulo, teve coisas que ele não recebeu a cura. Ele orou várias vezes por aquilo que ele chamou de espinho na carne, e ele não foi retirado daquele espinho. Paulo tinha defeitos, quem conhece a história da teologia sabe que Paulo tinha defeito nas suas locomoções, nas suas articulações corporal. Era um rapaz de pequeno porte e era até bastante... não tinha um visual deslumbrante. Quem conhece a Bíblia sabe que Timóteo tinha um problema no estômago. Quem conhece a Bíblia sabe que um dos apóstolos de Cristo nunca foi curado, se me faz memória, um dos Tiago, né? Curava os outros, mas ele mesmo era coxo, tinha um defeito. Era manco das pernas. Então assim, meus irmãos, as pessoas não estão entendendo o evangelho verdadeiro nos dias atuais. Não, eles não estão. Eles estão se achegando a Cristo só por interesse. E outra coisa que eu vou deixar bem claro, o evangelho, esses que ele vive, que eles estão vivendo hoje, virou moda. É um modismo, não é o evangelho verdadeiro. Porque eu já disse nos vídeos do canal aqui,
que se fosse implantar o verdadeiro evangelho nas igrejas atuais, ia esvaziar essas igrejas. Porque essas pessoas não são convertidos, são convencidos, eles não passaram por um processo de eles regeneração. Eles não querem largar suas vaidades, eles não querem largar o mundo, eles querem viver a igreja e querem viver o mundo ao mesmo tempo. É aquele questionamento miserável, você fala que o cristão tem que ser diferente, você vai querer questionar. O cristão ele tem que ser livre, ele não pode ser escravo de um sistema ou de um pastor ditador, mas ele não pode ser um mundano perverso. O cristão tem que ser livre em Cristo para viver uma vida em liberdade. E essa vida que ele vive em liberdade tem que glorificar Cristo na carne dele. Então não tem como eu ser um cristão e viver de qualquer maneira. De forma alguma. Então meu conselho para você, esquece projeto de vida, esquece promessa, não se faz promessa para Deus. Deus não é um santo, entendeu? Deus é Senhor. Então eu prefiro ficar calado. Eu já disse pra minha esposa, o que vai fazer? Eu não vou prometer nada para 2024, nada. Porque o que eu quero em 2024 é ser um pouco mais simples, um pouco mais humilde, ajudar mais minha família e ser mais submisso a Deus. E ser mais obediente a Deus e ao meu povo que está comigo aqui. Porque é assim que nós vamos agradar a Deus. O que eu mais quero para o próximo ano é que Deus continue me guardando a minha família, né, estando com a gente. E que a gente seja um pouco mais obediente do que foi ontem. Então não tem que estar, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu vou ser isso, porque eu... Não, entendeu? Então para a gente conseguir alguma coisa tem que descer mais. Descer. E é difícil descer. Então, meus irmãos queridos, eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração por todos vocês que ajudaram nós, não somente esse ano, mas têm ajudado desde o começo do canal, os inscritos do canal Bíblia em Foco. O canal Bíblia em Foco é uma dádiva de Deus, estamos sendo bombardeados. Já era para nós ter desistido e parado, mas o canal Bíblia em Foco ele tem um compromisso com Deus e a gente vai se arrastando, tá certo? Então eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração e quero dizer a todos vocês que vocês possam ter não um ano de sonhos, que sejam sonhos transformando-se em delírio, mas que vocês sonhem os sonhos de Deus para vocês. E que vocês tenham um final de ano, o restinho desse ano e um ano de 2024 guardado e livrado por Deus. Que a sua família seja abençoada. Não esquece que aqui no canal nós estamos sempre falando em família, porque família é o bem maior. É o bem maior que você tem. É a tua salvação, é a tua família. Então que você consiga, nesse ano que vai entrar, ser livrado por Deus, guardado por Deus, e que a mão de Deus seja sempre estendida sobre vocês, abençoando o fruto das tuas mãos, o teu trabalho. E eu continuo orando por todos vocês. Tem pessoas da minha família que oram pelos inscritos do canal, homens de oração comprometidos com Deus, que oram dia e noite para mim, né? Maraca, a gente nunca falou agora, mas tem um irmão de sangue, né, um presbítero da igreja, que ele é um intercessor, assim, um dos poucos que eu acho que existe nos dias atuais, né? E está sempre nos ajudando em oração, e eu já cansei de falar para ele, colocar o nome dos irmãos na oração, e que Deus possa continuar livrando vocês, guardando vocês, e que tudo que vocês venham fazer venha prosperar, mas debaixo da obediência para a glória de Deus. Essa era a minha fala para eles. Sim. Se eu passar daqui, eu vou falar de mim, eu não quero falar de mim. Tá certo? Então fique em Cristo, meus irmãos. Tem alguma consideração? Então fique em Cristo. Eu não vou citar o nome de nenhuma pessoa, eu vou citar o nome de todos que estenderam a mão ao canal até o presente momento. E que Deus... A gente pode esquecer alguém, né? E a pessoa fica magoada. E pode saber que vocês que ajudaram com um pouquinho ou com alguma coisa que vocês julgaram muito, até o presente momento desses 10 anos que existe o canal, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele te retribuiu e vai te retribuir, porque eu tenho certeza que vocês não estão investindo em qualquer trabalho, em qualquer ministério, em qualquer pessoa. Vocês estão investindo no reino dos céus. Tá certo? Nós não estamos mais falando de projeto igreja, porque nós não tivemos êxito nisso, e nós jamais iríamos tocar algo que não fosse debaixo da vontade de Deus. E a gente nunca cedeu e não vai ceder, né? Tivemos N oportunidades, mas era tudo para mudar aquilo que Deus havia mostrado para nós. E nós não temos interesse em tocar um projeto se não for debaixo da vontade de Deus. Então tudo que estiver acontecendo no ministério, no meu ministério, a gente vai passando para vocês aqui no canal A Bíblia em Foco. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E eu termino com essa minha fala que Deus colocou no meu coração, que é única, minha, dada de Deus por mim. Fique em Cristo.
Nele não há confusão. Só nele a gente não vai ser enganado e confundido nesta última hora. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Era uma Maraik Filho Martins. Fica na paz, meus irmãos.